Então, se você está vivo, dá um abraço aí, pelo menos em 3 pessoas, bem apertado, declarando para ela que bom que você está aqui nessa noite. Glória a Deus. Bom que você está aqui essa noite. Glória a Deus. Hoje, glória a Deus, né? Glória a Deus. Hoje não economizaram no abraço aqui não. Amém, queridos? Quem veio preparado de ouvir Deus falar hoje? Você tem certeza? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Querido, eu confesso que eu tenho uma linha de ministração. Eu me considero um ministro bem evangelístico, que eu gosto de pular, eu gosto de avivamento, eu gosto de milagre, eu gosto de motivação. Isso é bem o evangelista que faz. Só que no decorrer dessa semana, diante das coisas que acontecem, eu fui meditar na palavra do Senhor, e o Senhor ele veio ao meu coração com essa palavra. E hoje eu confesso que hoje quem vai ministrar é um pastor. Porque Deus ele ministrou isso, querido, ao meu coração, acerca de ensinar, acerca do cuidado. Então essa palavra você vai ver que é uma palavra que mexeu muito comigo. E assim como mexeu comigo, eu espero que mexa com você, querido. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, quem achou, diga eu sou 12. Todos são 12, né? Porque se você não achou, está aqui agora, ó. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Eu até peguei, querido, vou ler no meu celular, que eu quis pegar uma tradução um pouco mais antiga, porque eu peguei para estudar uma tradução antiga. E aí eu fui pegar as Bíblias que eu tenho, estão com uma tradução mais atualizada, e eu quero ler numa um pouco mais antiga. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, ou em algumas traduções, no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, diga comigo, sem vacilar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, anime-se uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de haver recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imagina quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pela qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, diga comigo, porém, lembrai-vos dos primeiros dias
em que depois de serdes iluminados, suportaste um grande desafio de sofrimento. Algumas vezes foste expostos publicamente às ofensas e perseguições, outras vezes vos açoitaste, que assim foram tratados, pois não só vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também aceitava com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcancei a promessa, depois de haveres feito a vontade de Deus, pois aquele que vem, virá dentro em breve, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, diga, agora é comigo, repete comigo assim, vai, nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém, querido? Pode tomar o teu assento, feche os teus olhos e ore junto comigo. Pai, Senhor, aqui estamos, Deus, nessa noite. E eu sei, Senhor, que se nós chegamos até aqui, é porque um grande milagre aconteceu. O dom da vida, a graça e a misericórdia se revelou sobre as nossas vidas. Essa noite, Senhor, estar neste ambiente é um privilégio que nós temos, porque muitos queriam, muitos ansiavam, mas eu sei que muitos desistiram. Mas eu sei, Senhor, que essa noite, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer operar é algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Eu sei, Senhor, que estar na Tua presença é vivermos um momento inacreditável, porque pode ser que numa noite toda uma história mude. E eu sei, Senhor, que essa noite é uma noite que o Senhor quer trazer uma mudança sobre a Tua igreja. E é por isso que eu quero te fazer um pedido, como sempre eu faço. A partir de agora, Senhor, não pode mais ser o desejo do meu coração, porque eu sou homem, eu posso estar sujeito ao erro, Pai. Então, Senhor, que não seja a minha mente, que não seja o meu coração, mas que essa noite eu venha ser simplesmente um instrumento nas Tuas mãos, e aquilo que o Senhor quer operar, assim como o oleiro ele precisa do barro para fazer o vaso, eu quero nessa noite ser somente um instrumento nas Tuas mãos, para aquilo que o Senhor quer realizar, Senhor, para a manifestação da Tua glória. Então, Senhor, usa, Senhor, a minha vida conforme a Tua vontade e o Teu querer. Mas eu sei, Senhor, existe uma guerra invisível, existe uma guerra que nós muitas das vezes não entendemos e não compreendemos, e essa guerra está acontecendo nos dias de hoje. É por isso que eu peço uma comitiva de anjos de alta patente, Senhor, que os anjos ministradores agora, Pai, guerreiem ao nosso favor, para que essa palavra ela possa adentrar no mais profundo, no íntimo da alma, Senhor, aonde só a Tua palavra pode alcançar. E hoje, a Tua igreja que aqui está presente, Senhor, que hoje venha ser um despertar para aquilo que o Senhor quer fazer e aquilo que o Senhor quer operar. E eu creio que para a honra e para a glória do Senhor Jesus, essa noite é uma noite de milagre. E se tem alguém que acredita que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, respira fundo e dá um brado de vitória bem forte para o Senhor essa noite, querido. Querido, o tema dessa noite é sem vacilar. Eu confesso que pela manhã, quando eu fui ministrar, ainda não tinha tema, pastor Jefté. Tinha só a palavra e algum caminho. Mas quando eu comecei a ministrar em São Paulo, essa palavra ela foi se desenrolando ao meu coração. E no meio da ministração veio o tema, sem vacilar. Querido, hoje, quando eu olhei para esse texto de Hebreus, hoje a palavra é para a igreja. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Temos um visitante, glória a Deus. De manhã não tinha nenhum visitante, mas hoje essa palavra é para nós, a igreja de Cristo, querido. Por quê? Porque Paulo aqui está ministrando agora a igreja, está ministrando aos hebreus. Quando eu olhei para esse texto de Hebreus capítulo 10, se você ler desde o começo, você vai entender, querido, e compreender aquilo que o apóstolo Paulo estava ministrando,
acerca do que Cristo ele representa na minha vida e na sua vida, o que ele fez, o que ele faz, o que ele continua fazendo. Então eu quero, junto com você, querido, eu quero descortinar nessa noite os versículos que nós lemos, querido, porque em cada versículo você vai ver que vem um ensinamento para o meu coração e para o teu coração. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo: portanto, irmãos, ele não estava ministrando para uma multidão, ele não estava ministrando como uma ministração para que as pessoas aceitassem a Cristo, ele estava ministrando para irmãos, ele estava ministrando para homens e mulheres que já estavam compondo a igreja. E eu creio que essa noite, eu e você, somos aqueles, querido, aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, aqueles que Deus estabeleceu para esse tempo. Então ele diz: irmãos, tem algum irmão aqui? Ele diz: portanto, irmãos, tenham coragem. Diga: coragem para quê? Ele diz: coragem para entrar no santo do santo, querido. O apóstolo Paulo está ministrando para judeus que conheciam, querido, o princípio do santo do santo, o princípio daquilo que era estabelecido no Velho Testamento, querido, porque o Velho Testamento é muito claro, poucas pessoas, ou algumas pessoas tinham o privilégio de adentrar no santo do santo, dentro aonde era o lugar santíssimo, onde diz algumas traduções, querido, era o lugar onde só era adentrado naquele lugar o sumo sacerdote. O sacerdote não podia entrar, o levita não podia entrar, o rei não podia entrar. E me pergunta: por quê, bispo? Porque se entrasse, morria na hora. O sumo sacerdote que entrasse em pecado também morria na hora. Porque o santo do santo, querido, era um lugar exclusivo de viver uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus surreal. Se você for estudar o que acontecia com o sumo sacerdote quando ele entrava, era algo tremendo, querido. O sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada no seu corpo, porque poderia ser que quando a glória de Deus se manifestasse, ele não conseguia voltar, então às vezes precisava puxá-lo. Então entenda agora o que o apóstolo Paulo ele quer dizer. Existe um lugar acessível para mim e para você, querido. Existe um lugar que é o santo do santo, que já está liberado para que eu e você adentrasse. E por quê? Porque ele diz, querido, no versículo anterior, após, pelo novo e vivo acesso, já existe um acesso para que eu e você adentre dentro do santo do santo. Mas bispo, o que é isso? Quando Jesus morreu, a Bíblia diz, querido, que o véu se rasgou. Imagina um lugar tão poderoso, imagina comigo um lugar poderoso, imaginou? Imagina, querido, que o santo do santo não era protegido por portas, cadeias. O santo do santo era protegido por uma cortina, um véu. Um lugar tão precioso, você não imagina que deveria ser fechada uma porta poderosa. Mas não, era um véu que protegia, e ninguém ousava adentrar. E por quê? Porque saberia que morreria. Mas agora, querido, o apóstolo Paulo está querendo dizer ao meu coração: ei, existe um caminho, querido, existe um acesso, existe uma oportunidade. Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou, e agora eu e você podemos acessar este lugar. E então ele está me estimulando e te estimulando. Diga: ei, coragem, seja corajoso, entre neste ambiente, entre nessa atmosfera, porque você pode entrar. Mas aí, querido, vem algumas perguntas no meu coração. Por que um lugar tão maravilhoso como o Santo do Santo precisa ter coragem para entrar, Ana? Por que o apóstolo Paulo está mensurando aos irmãos, dizendo: vocês precisam adentrar, mas só vai entrar se tiver coragem? Porque agora, querido, não precisa mais de um sumo sacerdote, porque nós já temos um sumo sacerdote, que é Cristo. Mas por que eu preciso ter coragem, querido? Porque todas as vezes que eu preciso adentrar, ou que eu quero adentrar no Santo do Santo, eu vou ter que tomar uma decisão. Me pergunta: qual, bispo?
andar com Cristo, querido, é um privilégio. Ser chamado por Deus é um privilégio. Ser escolhido por Deus, querido, isso não é nem privilégio, isso é galardão. Só que escute, todo chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida vai exigir de nós algo. Uma palavrinha muito gostosa de dizer. Vai exigir de mim, de você, a palavra renúncia. Todos escolhidos de Deus serão desafiados a renunciar, querido. E renunciar o quê? Não sei. Porque cada um vai ter que renunciar a alguma coisa. Cada um vai ter que renunciar, às vezes, as suas vontades, o seu querer. E olha o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer. Você vai precisar se aproximar de Deus, diga glória a Deus, mas com um coração sincero. Ele diz que nós precisamos se aproximar com um coração sincero e com plena certeza. E a certeza do quê? Da fé. Daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito. Quando nós decidimos, por isso que o apóstolo Paulo, ele começa primeiro encoraja, olha, sejam corajosos, adentre, mas entenda, quando você for adentrar, você vai ter que se aproximar de Deus com um coração sincero e com uma convicção, com a fé estabelecida, firmada no teu coração, querido. Porque se você não tiver a fé estabelecida na sua vida, você não consegue renunciar. Se você não tiver certeza daquilo que você acredita, você não consegue renunciar. Vivemos um final de semana não, porque agora foi 2. Vivemos nessa região uma semana desafiadora. E desafiadora não para o mundo, mas para a igreja. Me pergunta por quê, bispo? Porque as festas chegam. As oportunidades chegam. Os amigos chegam perto. As pessoas chegam perto. E aí, querido, nós somos desafiados a tomar decisões, a dizer não para o mundo e dizer sim para Cristo. Mas por quê? Porque nós acreditamos, porque nós temos certeza daquilo que queremos, daquilo que desejamos. Porque como teve a festa do peão, nós vamos ver, querido, sendo denunciado muita coisa. Pessoas que se dizem crentes, que dizem que acreditam, mas quando são desafiados, quando são postos diante da prova, e a prova, querido, para nós deveríamos sentir vergonha como igreja, porque a prova não é a fornalha 7 vezes mais aquecida, pastor Jefité. A prova não é a boca do leão aberto esperando o faminto. Por quê? Porque alguém se posicionou, não. A prova que nós somos desafiados está no campo das emoções. Simplesmente eu tenho que dizer não para o mundo, tenho que dizer não para o amigo, tenho que dizer às vezes não para a namorada, não para o namorado, até mesmo não para o esposo ou não para a esposa. E por quê? Porque somos desafiados agora a se aproximarmos diante de Deus com um coração sincero e com plena certeza. Então, querido, caminhar com Cristo não é tão simples como nós imaginamos, não é tão fácil como nós imaginamos. É por isso que muitas das vezes nós não podemos julgar quem cai, mas nós precisamos estar preparados para estender a mão, para trazer de volta aquele que caiu. Por quê? Porque alguém que cai é alguém que ainda não tem certeza, é alguém que ainda não tem convicção. Diga, essa não é a minha história. Glória a Deus. Agora vamos continuando, querido. Quando você se aproxima de Deus, como você deve chegar diante do Senhor? Ele vai dizer, com um coração purificado da má consciência, e tendo o seu corpo lavado com água limpa. Com água o quê? Limpa. Eita glória. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, querido, que nós vamos ter que passar por um processo, sabia? Um processo, querido, porque nós éramos, diga, graças a Deus que eu era. Diga, glória a Deus, eu me tornei. Um coração purificado da má consciência. E um corpo lavado. Sabe o que ele está querendo dizer, querido? Um corpo lavado com água limpa, querido.
Ele está falando, querido, agora de nós tomarmos o cuidado com tudo aquilo que nós estamos praticando. Agora imagina, por que você lava alguma coisa? Está sujo? Então um dia o pecado me sujou e te sujou, querido. E hoje nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro, amém? Só que cuidado, diga por quê, bispo? Porque pode ser que tem gente que de vez em quando dá uma passeadinha e depois volta. Aí eu só vou dar mais uma passeadinha, bispo, e daqui a pouco eu volto. Cutuca o seu irmão e diz assim: cuidado, meu irmão. Diga assim: seu coração está purificado? No versículo 23, aí foi aonde chegamos. Ele diz assim: sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa fé, da nossa esperança, perdão. Pois quem fez a promessa é, só mais uma vez, quem fez a promessa é. Querido, então olha, vai ter momentos que eu e você vamos ter que tomar cuidado. Diga por quê, bispo? Porque um vacilo já era. Então, querido, cuidado, porque na minha vida e na sua vida, o que o diabo precisa é só um vacilo, querido. É só uma vacilada e já era. Às vezes você vai olhar pessoas que vacilam a vida toda, mas com você é só um. E me pergunta por quê, bispo? Porque você tem um chamado, querido. Então o diabo, ele trabalha na minha vida e na sua vida, e se você não tomar cuidado, é uma vacilada, você cai. E o que você precisa tomar cuidado, porque ele está dizendo: ei, você vai ter que se manter firme, inabalável na esperança. Por quê? Porque a promessa vai se cumprir, querido. Puxa, você está triste hoje, né? Vou tentar te animar de novo. A promessa vai se cumprir, querido. Se Deus fez uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir, querido. Mas agora, por que será que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, sem vacilar, mantenha-se inabalável? Sabe por quê, querido? Porque vai ter momento que, sabe o que vai acontecer conosco? Ó, você vai dar uma balançada. E sabe por que eu afirmo isso? Fala, por quê, bispo? Porque eu já pensei em desviar. E quem disser, fala para mim, fala assim: não, eu nunca pensei, bispo, já está mentindo, mentiroso. Porque, querido, existem momentos, eu lembro, querido, eu era líder já, caminhava, estava na presença. E essa palavra veio à minha memória nessa época, querido. Porque eu lembro que, de repente eu comecei a lembrar de umas coisas. De repente eu comecei a lembrar dos momentos bons do passado. De repente, querido, foi só um vacilo. Foi só um vacilo e começou a minha mente a ser bombardeada com flashes, lembrando dos momentos entre amigos, dos momentos de balada, dos momentos de curtição, e aquilo foi só bombardeando. E aí eu falei: puxa vida, a vida era tão boa, a vida era tão gostosa. Aí de repente, diga como assim, de repente, o Espírito já nem estava aqui dentro mais, o Espírito já estava fora já, porque já tinha perdido, já tinha vacilado. De repente eu senti como que o Espírito Santo pairar novamente sobre a minha vida, e olhando para mim, ele só me fez uma pergunta: por que um dia você quis entrar dentro de uma igreja? Foi só a pergunta que ele fez. E de repente a minha mente agora começou a ter novos flashes. Porque enquanto a minha mente me mostrava coisas do passado, os momentos bons, quando o Espírito Santo de Deus veio e me deu o flash agora, porque um dia você quis entrar dentro de uma igreja, a minha mente começou a ser bombardeada, e eu comecei a ver o jovem depressivo, eu comecei a ver o jovem com um vazio no peito, eu comecei a ver um jovem que ouvia uma voz dizendo: tira a sua vida que resolve todos os seus problemas. Eu comecei a ver aquele jovem, querido, que um dia estava sem alegria, estava sem esperança, estava triste, cabisbaixo, e a minha mente naquela hora foi tomada, e eu falei: meu Deus, é verdade. Só que aí vem uma pergunta: porque um dia eu estava vazio no mundo, e por que agora eu estou vazio dentro da igreja? O porquê no mundo eu estava depressivo,
Mas agora dentro da igreja eu também me encontro depressivo. Porque que um dia no mundo eu estava sem esperança, mas agora dentro da presença eu também estou sem esperança. E aí é quando a palavra do Senhor ela veio ao meu coração, querido. Ela veio e tomou o meu coração naquele momento. Porque você vai ver no texto que nós lemos em Hebreus capítulo 10. Vou pular um pouquinho mais para frente já, para chegar nesse texto, também antecipando a palavra já. A palavra vai dizer, querido, que o apóstolo Paulo diz para os irmãos: lembra do quê? Pergunta para mim, lembra do quê, bispo? Não, com mais convicção, lembra. Ele diz assim: lembra quando você foi iluminado? Lembra quando você teve um encontro? Lembra quando Deus se revelou ao seu coração? Lembra quando Deus ministrou a sua vida? Lembra, irmãos? Alguém vai dizer sim, eu lembro. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: então lembra que veio prova, veio dificuldade, veio problema, veio os desafios. E sabe como você estava? Você estava motivado, você estava feliz, você estava entusiasmado. Por quê, querido? Todo mundo, na maioria das vezes, você vai ter um encontro com Deus no pior momento da sua vida. E não é porque você teve um encontro com Deus que o problema passa. Não, é nesse momento que você entende que com Deus você vai superar. E aí começou a vir na minha memória: querido, lembra como você orava? Lembra como você adorava? Lembra como você jejuava? E eu falei: Senhor, eu lembro. E aí ele me fez a pergunta: então, você continua do mesmo jeito? Não, eu estou morrendo, não faço mais nada. Então é por isso que você está assim. Então entenda, querido, às vezes nós estamos morrendo. E me pergunta por quê, bispo? Porque nós mudamos o foco. Nós já não oramos mais como deveríamos orar. Nós já não jejuamos mais como deveríamos jejuar. Nós já não buscamos mais como deveria buscarmos. Simplesmente se acomodamos. Por quê? Porque estamos cansados e tiramos o foco. E como o apóstolo René diz, tudo que é o foco expande. E ali, querido, para mim foi um despertar. Ali foi para mim acordei. Cutuca o seu irmão: está acordado, irmão? Então diga para assim, sem vacilo. Diga para ele ficar firme. Porque quem fez a promessa é fiel. Não, fala mais uma vez para ele entender. Diga assim: para de vacilar. Você tem que ficar firme. Porque quem fez a promessa é fiel. Você está falando muito baixo para ele. Diga assim: para de vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel. Tem alguém aqui que acredita nisso? E sabe por que você tem que ficar firme, querido? Há 5 anos atrás, eu lembro como hoje, todas as vezes que eu conversava com meu líder, com meu pastor, ele falava para mim assim: tu tem que comprar um terreno para a igreja. Eu falei: comprar como? Não tem dinheiro. E ele, todas as vezes que o apóstolo Daniel chegava para mim, ele dizia: você tem que comprar um terreno. Eu falei: apóstolo, querer comprar eu quero, mas não tem recurso. Mas aí, querido, nós sabemos que houve todo um mover de Deus, houve pandemia, houve uma oferta dos meus avós de 50 mil reais. 50 mil reais nós levantamos da igreja, e glória a Deus, levantamos um caixa de 100 mil reais. Olha, meu Deus, Deus mexeu os seus pauzinhos, porque quem fez a promessa é fiel. E aí nós compramos um terreno, mas comprar é fácil, diga glória a Deus. Ir lá e comprar, querido, qualquer um compra. Eu quero ver você chegar lá, porque o cara fez um milagre, mas ele mandou não foi nem carnê, né? Foi cheque na época, né? 50 folhas de cheque de 3 mil reais cada uma. Ó, um bolinho de cheque assim, ó. 50 meses dá quantos anos? 4 anos, né? Um pouquinho mais, né? 4 anos e 2 meses, né? É isso? 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses, ó. Sem vacilar. Sem vacilar. Mantém inabalável. Não deixa a esperança subir do teu coração. Porque quem fez a promessa é fiel. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Os 4 anos passaram.
O terreno está pago. Aquilo que parecia uma loucura se tornou uma realidade, porque quem fez a promessa é fiel. Então quem fez a promessa sobre a sua vida é fiel para cumpri-la. Então, querido, eu quero te dizer que a promessa que Deus fez está de pé. Ele não mentiu quando disse para você que tinha promessa. Só que muitas das vezes nós vacilamos, ó. É que eu estou meio cansado, não eu ia fingir um tombo aqui. Eu estou meio velho, cansado, não posso abusar não. Então, querido, não vacila. Fica atento, porque os pratos não vêm para quem está lá fora, os pratos vêm para quem está aqui dentro. Os pratos não vêm para quem já está no mundo, os pratos estão para quem está patinando, tentando sair do mundo. E aí, querido, chega no versículo 24, que me chamou muita atenção, querido. Ele diz assim: ei, você precisa começar a pensar. Diga, no quê? Olha o que ele diz: pensemos como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Olha o que ele está dizendo para nós como igreja. Nós precisamos começar a pensar como eu estimulo alguém, como eu trago alguém, como eu motivo alguém, como eu trago esperança para alguém. E para fazer isso tem que ter amor, querido. E aí ele vai dizer no versículo 25, querido, isso aqui foi escrito há quanto tempo? Quase 2000 anos, né, pastor Jefté? Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Versículo 25: não abandone a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, anime-se uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Olha que interessante, querido, naquela época já tinha os desigrejados. Paulo está dizendo: olha, pense como estimular, como animar. Olha, se reúna, não deixa se perder, não deixe ir embora, se preocupe em estar junto. Por quê? Porque já tem uma leva aí que não quer estar junto, já tem uma leva que está querendo ir embora. Então, preste atenção, anime-se uns aos outros. Por quê? Porque o dia se aproxima. Mas que dia que é esse? O dia do Senhor. O dia que o Senhor virá, querido. Mas aí ele continua no versículo 26. O apóstolo Paulo aqui estava na benção. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício de pecados. Querido, o que Paulo está dizendo agora, querido, olha, nós precisamos olhar para nós. Porque a vida com Cristo é uma vida de renúncia, é você passar por um processo de libertação. Mas olha o que ele diz: se nós continuarmos intencionalmente no pecado, o que ele está querendo dizer? Aquele que conhece a verdade, mas continua na prática. Ele diz: ei, não vai ter mais sacrifício. Por quê? Porque no Velho Testamento, o que acontecia? A pessoa que pecava, a pessoa que errava, ela deveria fazer o quê? Ela deveria sacrificar para que fosse perdoado. Lembra quando Davi ele pecou? E ele vai até a eira de Araúna, e ele quer comprar o monte, ele quer comprar os bois, e ele quer sacrificar. Mas olha o que Paulo está dizendo: ei, se você hoje continua intencionalmente no pecado, não vai haver mais sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus já foi. Então, querido, nós precisamos tomar cuidado. Ele diz no versículo 28, no 27: mas terrível a expectativa de juízo e fogo ardente, que destruirá os adversários. Então aquele que continua no pecado, querido, sabe o que ele está querendo dizer? Vai ter uma consequência. E aí ele dá o exemplo, imagina, na lei de Moisés, por causa de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa era morta. Imagina, querido, aqueles que insultam o Filho de Deus e tratam como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito de graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Aí ele fala assim no versículo 31: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Eu ouvi muitas das vezes da minha mãe uma fala, muitas das vezes, e por muito tempo eu não entendia isso.
Ela chegava para mim e ela falava assim: filho, tem pessoa que é melhor não conhecer Deus. E eu falei assim: mas mãe, como assim melhor não conhecer Deus? Eu falei: mãe, eu não estou entendendo, por quê? Porque, filho, depois que você conhece Deus, a mão de Deus pesa diferente. Enquanto você é um ignorante, não é um ignorante que não tem educação, não, querido. É um ignorante que não tem conhecimento. Enquanto você não tem conhecimento, tem misericórdia e graça. Mas a partir do momento que você conhece, querido, é o que o texto está dizendo: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Quando nós olhamos para esse texto, querido, para essa história que nós estamos lendo, como está o mundo nos dias de hoje? Melhor dizendo, como está a igreja nos dias de hoje? Porque essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para a igreja. Essa palavra não é para o sujo, essa palavra é para os limpos, que estão se tentando se manter limpo. Então essa palavra hoje é para mim e para você, querido. Porque nós já estamos num caminho correto. Mas existe um grande desafio, que é se manter nesse caminho. E aí nós chegamos, o que eu já antecipei, né? Quando você foi aí iluminado, cheio da presença, você venceu muita coisa, sim ou não? Você perseverou diante de muitos desafios, sim ou não? Então chegamos lá no versículo 36. Tem uma coisa que vai ser necessário, diga o quê? Você vai ter que perseverar. Sabe o que é perseverar, querido? É você até ter vontade de parar. Você até ter vontade de desistir. Sabe aquela vontade que você dá de pegar um balde, dar uns 3 passos para trás, falar: agora vai. Já aconteceu isso com você? Acho que não, né? Acho que só aconteceu isso com o bispo. Então, querido, nós precisamos perseverar. E é tão interessante, querido, como nós precisamos estar atentos no mundo espiritual. Eu compartilhei com vocês que nós estamos num propósito, pessoal da célula de São Paulo, estamos num jejum, querido, reta final. E essa semana, querido, pensa num desafio. E olha que interessante, eu estava sozinho a semana toda, abandonado, esquecido, mal amado. E sozinho, querido, em casa, trabalhando bastante, fazendo as coisas. Querido, mas pensa. Pensa na vontade de comer um laca. Eu estava ali, foi uma guerra entre a carne e o espírito. Por várias vezes, querido, eu falei assim: não aguento mais, eu vou entregar esse jejum. Só que quando eu pensava em entregar o jejum, eu lembrava no propósito do jejum. Quando eu estava pensando em desistir, querido, o jejum acaba quarta-feira. Querido, falta 3 dias. Mas a minha alma estava aflita. A minha alma estava perturbada. Eu estava quase que endemoniado, estou achando, viu? Porque, meu Deus, eu vou. E a minha gaveta, porque jejum tem que ser assim: se abrir a minha gaveta, do lado da minha cama, mentos e laca. E não tinha ninguém para me vigiar. Não tinha ninguém para me policiar. Só que o impacto, querido, veio hoje pela manhã. Que aí o impacto veio hoje pela manhã, porque nós começamos o propósito por causa de um jovem. E quando nós pegamos ele na casa dele hoje para ir para o culto, que eu já olhei para o semblante dele, e eu já falei assim: agora eu estou entendendo. Quando chegou na igreja, eu chamei ele de canto, falei assim: aí, como estão as coisas? Ele falou: bispo, não estou aguentando. Bispo, está muita prova. Bispo, está muita dificuldade. Bispo,
está na reta final. Eu fui entender, querido, porque se nós estamos aliançados em um só propósito, se nós estamos aliançados numa chamada, a tentação que começou a vir sobre a minha vida está vindo sobre ele. Então entenda, querido, existem guerras que você está enfrentando, que você não está entendendo, mas você precisa crer. Persevera, 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 porque depois de fazer aquilo que Deus disse para você fazer, se prepara, vai acontecer um milagre, querido. Porque a promessa é: aquele que virá, dentre breve chegará, e ele não vai tardar. Então eu e você vamos viver como? Por fé, querido. Fé. Você vai ter que viver pela fé. Bispo, tá doendo. Eu sei, dói. Conflito. Mas eu preciso que você fique firme, querido. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: eu não tenho prazer naquele que retrocede. Você imagina? O justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agrada dele. Imagina, querido, olha a opressão que você está vivendo. Olha o desafio que você está vivendo. O inimigo sabe que se você recuar, Deus não se agrada. Você nunca se perguntou por que você é tão provado para parar? Você nunca se perguntou por que parece que é só você que vive tantos desafios? Se bem que tem desafios que é só você que passa mesmo. Porque a chamada sua é sua, não é igual do outro. Então, querido, cutuca o seu irmão e diga assim: você não vai parar. Não, fala com um pouquinho mais de convicção, diga para ele assim: você não vai parar. Ajuda ele, porque eu sei que hoje ele precisava de uma palavra motivacional. Então diga para ele: você não vai parar. Se eu cantasse, eu ia até cantar aqui hoje, mas é melhor não. Sabe aquele louvor? Você não vai parar. Tá fácil aí? Não, não tá fácil. Tentei cedo também, mas não deu. Daqui a pouco vai sair lá. Querido, o apóstolo Paulo vai dizer: já? Pode? Gustavão tá ligeiro hoje. Mais ou menos. Feche teus olhos, querido. Consegue aumentar um pouquinho mais aí? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Seu olho fechado, querido. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Se você conseguisse ter a menção do que é que Deus quer fazer com você, querido. Canta aí. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Se coloque de pé, querido. Pode deixando o louvor rolando.
queria que você saísse do seu lugar e você procurasse alguém, você desse um abraço. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Eu queria que você saísse do seu lugar. Se você fosse até alguém, desse um abraço nele. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Mas dá um abraço bem apertado, que ele segura ele um pouquinho. Fala pra ele hoje, não é para abandonar o barco. Você não vai parar. Você não vai desistir. Porque existe uma promessa. A ordem foi dada de Jesus para você. Existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido. Ministra agora, deixa Deus te usar agora. Ministra o coração dessa vida. Ministra o coração dele. Porque ele poderia estar como você, pensando em parar, pensando em desistir. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição. Nós somos aqueles que creem, que acreditam, que persevera, que vive, que acredita. Ei, querido, hoje Deus ele vai chacoalhar neste lugar e ele vai trazer vida para você. Você é alguém que foi escolhido por Deus. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Os levitas podem subir. Versículo 39. Nós, porém, diga, esse sou eu, não somos do que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então fala para o teu irmão, não vacila, meu irmão. Diga para ele, a promessa está de pé. Você crê nisso, querido? Ainda bem que tem um que recebeu aqui, pelo menos. Feche teus olhos. Pai, eu quero em nome de Jesus. O Senhor conhece a tua noiva. O Senhor conhece cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que chegou neste ambiente. Eu sei que nessa noite, o Senhor teve o cuidado de preparar, em trazer aquele que o Senhor queria falar. Existe uma unção de Deus, querido, sendo derramado neste lugar. Uma unção de cuidado. Uma unção de amor. Eriana labassuri, canta labas, eriana labas. Não tem nenhum pai que se agrada quando vê seu filho indo pelo caminho errado. Então não existe um Deus como o nosso que se agrada quando você está perdido na sua direção. Mas essa noite, querido, essa noite é uma noite de resgate. Essa noite é uma noite de despertar. Só você sabe como está o teu coração. Só eu sei como está o meu coração. Só nós sabemos como nós estamos trilhando. Não vou nem dizer vivendo, estamos sobrevivendo. Mas essa noite o Senhor veio te resgatar, querido.
Ele veio te trazer de volta. Aquilo que você necessita, aquilo que você tanto precisa, o Senhor tem provisão para você. Senhor, eu quero em nome de Jesus, Pai. Eu quero nessa noite, Pai, porque até onde eu pude ir, eu fui. Mas eu sei que existem momentos, Senhor, em nossas vidas, que não é o homem que faz. É só o Teu Espírito Santo que pode adentrar na profundeza da alma do ser humano e trazer um despertar tão profundo, Senhor, aonde as escamas dos olhos caem por terra, aonde os tampões do ouvido são arrancados e aonde, Pai, uma crosta que foi colocada no nosso coração é despedaçado e nós voltamos a sentir. A minha oração nessa noite, Senhor, é que se hoje alguém precisa ser visitado, que o Teu Espírito Santo sopre, Senhor. Como de manhã eu ouvi um louvor, Senhor, e o vento sopra no vale. Senhor, que esse vento ele possa soprar neste vale, Senhor, e o Senhor possa levantar um grande exército de homens e mulheres que foram chamados, homens e mulheres que foram escolhidos. Senhor, então nessa noite, que o Teu Espírito Santo, como um dia pairou sobre a minha vida e me despertou, se existe um coração com dúvida hoje, se existe um coração balançado hoje, Senhor, o Senhor é poderoso como uma mão que toca. Eu queria que o Senhor tocasse hoje na Tua igreja, mas que esse toque, Senhor, seja um toque de fogo, que comece a aquecer. Comece a aquecer e iluminar essa escuridão, essa frieza que parece que não sente mais nada. Senhor, o Senhor pode tocar. Toca na Tua igreja hoje, Senhor. Toca na Tua noiva hoje, Senhor. Toca hoje, levanta o caído. Toca hoje, levanta aquele que não acredita mais. Toca hoje e vem com uma unção de restauração, vem com uma unção de restituição, porque aquilo que foi roubado, aquilo que o gafanhoto destruiu, o Senhor tem uma porção dobrada, o Senhor tem dupla honra. Então, Senhor, hoje manifesta o Teu amor e o Teu poder sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Você que pode, adora o Senhor. Chance igual a essa, talvez eu não